tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Tenho aqui ao meu lado o vereador Rodrigo Melo, faz parte da Comissão de Obras, vereador Santi, que acabou de chegar, vereador Fabrício. E gostaria, então, de convidar para fazer parte do plenário o secretário de Planejamento, Juliano Teixeira, secretário de Finanças, Peter, o assessor especial, Carlos, e o ex-vereador Chico Marques, que está presente aqui também, por favor. Sinta-se à vontade para fazer parte da reunião. Sinta-se em casa. Bom, nós convidamos o secretário de Finanças e o secretário de Planejamento, mais uma vez aqui para a nossa Casa Legislativa, para discutirmos e debatermos e esclarecermos algumas questões sobre os projetos de lei que vieram aqui para casa, que é o 4271 e o 4272. O vereador Renato registra a presença também. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União a operações de crédito e oferecer garantias e, enfim, outras providências. Então, a gente sabe que um dos projetos é um empréstimo de 5 milhões e o outro de 20 milhões. Então, antes de passar a palavra para os convidados, eu gostaria de passar a palavra para os vereadores presentes e aí depois a gente passa para os nossos convidados para a gente abrir esse debate e conversar um pouquinho mais sobre a necessidade desses empréstimos. Muito obrigado. Algum vereador? Vereador Rodrigo. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores. Queria só apenas registrar a minha alegria de reencontrar ex-colegas de trabalho, aqui agora numa nova função, Peter, Juliano e Carlos. Deixar registrado o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho dos três. Juliano, na sua serenidade e discrição à frente do planejamento, e o Peter, aquele secretário de Finanças que ninguém quer ter, porque é o cara que diz não tem dinheiro. Em março já fala o ano acabou. Mas a rigidez do Peter à frente da Secretaria de Finanças é uma das razões principais que faz garantir a saúde financeira da Prefeitura. Eu sou testemunha disso, porque eu estive como secretário de Administração, secretário de Gestão, e eu sei o que eu sofri nas mãos do Peter, no melhor sentido da palavra. Sejam bem-vindos a essa casa. Registra a presença do vereador Kleber Davi também. Bom, já podemos dar a palavra para os convidados. Eu não sei como que vocês se planejaram aí, mas fiquem à vontade para a gente começar a debater o assunto. Obrigado. Boa tarde, vereador Marcelo Kraus. Boa tarde, vereador Dente Melo, vereador Santi, vereador Fabrício, vereador Kleber Davi, vereador Renato Moraes, Carlos Especial, Juliano, secretário de Planejamento, Marques. É um prazer estar mais uma vez aqui para prestar os esclarecimentos que sejam necessários para que esta casa possa desenvolver seus trabalhos da melhor maneira possível. Melo, obrigado pelas palavras. Não é fácil. Se fosse fácil, não me chamava.
Eu tenho esse consolo. Então, é um prazer trabalhar por Itajubá e para Itajubá e ter a liberdade de fazer o trabalho dentro dos princípios e leis que eu acredito. Então, com base nisso, estamos aqui para colaborar com essa casa para que também ela possa realizar dentro dos seus valores o seu trabalho. Muito obrigado. Boa tarde, meu presidente Marcelo, a quem cumprimento os demais vereadores, doutor Francisco presente, Israel, Carlos, Peter, secretário de Finanças. Nós estamos aqui mais uma vez para esclarecermos qualquer dúvidas existentes em relação aos projetos, sempre pautando pela transparência nas ações de nossa administração. Então, qualquer esclarecimento, qualquer situação que, porventura, os senhores vereadores tenham com relação aos projetos, a gente está aqui para tentar atender de forma satisfatória. E é sempre um prazer estar nessa casa. Boa tarde, Marcelo, caros vereadores, caros colegas de prefeitura, Chico Marques. Nós estamos aqui hoje para prestar os esclarecimentos necessários, demonstrando, principalmente no projeto de maior monta, no projeto de 20 milhões, a funcionalidade que foi buscada, que foi proposta para esse investimento em Itajubá. É um projeto grande, que foi um dos primeiros dos 120, se não o primeiro dos 120 municípios que compõem a Superintendência de Poços de Caldas a ser aprovado. Esse é motivo de orgulho para nós, da Prefeitura Municipal de Itajubá, o prefeito municipal Rodrigo Rieira, por ter sido aprovado com tanta eficiência esse projeto junto ao Ministério das Cidades. Estamos à disposição. Boa tarde, presidente Marcelo, todos os vereadores presentes, boa tarde a todos do Executivo, doutor Francisco Marques, boa tarde, sente-se em casa aqui no plenário. Só para iniciar, uma dúvida, o porquê do empréstimo via Caixa Econômica, sendo que eu acho que o BNDES tem uma condição melhor, não sei, eu estou só para vocês especificarem o porquê do uso da Caixa, se é devido a juros, porque esse empréstimo foi feito pela Caixa Econômica e não por um banco de desenvolvimento. Na realidade, o empréstimo ele é do BNDES, do governo federal. A Caixa é o agente financeiro escolhido. A taxa de juros nos 3 bancos, tanto o BDMG quanto o Banco do Brasil, quanto a Caixa Econômica Federal, é a mesma. O edital de chamamento ele é do Ministério das Cidades. As diretrizes foram estabelecidas nesse edital de chamamento que faz parte do projeto de lei que está aqui na casa. Então, ele não muda de um banco para o outro. O que altera é a forma de garantia que possa ser apresentada. Recentemente, a Caixa Econômica Federal estabeleceu uma nova forma de garantia que consta do projeto de lei, que é a garantia da União. Então, a União vai ser a garantidora do pagamento deste empréstimo. Não mais o FPM, não mais o ECM, apesar de serem possibilidades constantes aqui no projeto de lei também. A taxa de juros, como disse, ela é estabelecida pelo Ministério das Cidades. As condicionantes foram estabelecidas no edital pelo Ministério das Cidades. Então, qualquer agente que nós optássemos seria a mesma taxa de juros. A facilidade que nós temos com a Caixa é com relação ao corpo técnico da Caixa. Eles têm um corpo técnico de engenheiro muito bons, que nos dão uma segurança muito interessante. Todo projeto que é enviado para a Caixa, são enviados vários documentos, várias pranchas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, e isso é aferido pela Caixa
individualmente com uma precisão muito grande. Então, qualquer erro que algum dos nossos engenheiros possa ter cometido numa composição de custo, numa planilha orçamentária ou num projeto, esse projeto é devolvido para que a gente possa fazer a correção. Então, a experiência que a gente tem com a Caixa Econômica Federal, com a Gigov, dá ao município e à equipe técnica do município uma segurança muito grande na aprovação do projeto e na consistência do projeto. Eu gostaria de fazer um questionamento. O prefeito Rodrigo, ele foi eleito a primeira vez e assumiu a prefeitura em 2013. Na eleição de 2012, ele fez diversas promessas de campanha. Eu até comecei a levantar essas promessas de campanha e estou fazendo vários requerimentos aqui, protocolando nesta casa, pedindo informação para ele, justamente quando ele vai cumprir as diversas promessas de campanha que até hoje não foram executadas. E aí eu avalio esse projeto, e ele está emprestando 25 milhões, 20 milhões para obras e 5 para compra de equipamentos, e aí eu percebo que várias obras que estão aqui são obras diferentes das promessas feitas na campanha de 2012. Então, a primeira pergunta que eu faço: por que ele fez tantas promessas e ele, então, não vai usar este dinheiro para cumprir parte das promessas que ele fez, que estão dentro do escopo dessa contratação de mobilidade urbana? Bom, vereador, a gente inicialmente veio para discutir um problema essencialmente técnico, né? Não um problema político, do porquê um político faz promessas e, e dentro do governo ele resolve não cumprir, ou porque ele não pôde, ou porque com a situação. Eu acho até uma atitude louvável para a gente fazer essa pergunta também para o governo do Estado. Por que o governo do Estado prometeu mundos e fundos que não ia meter dinheiro na mão dos municípios e meteu? Então, isso é uma praxe que... Acho que essa discussão é uma discussão meramente técnica. Não, se a gente for levar essa discussão para o cenário político, de situação e oposição, só quem perde nessa discussão é o município de Itajubá. O senhor tem todo o direito, é o seu papel fazer oposição, mas eu também tenho certeza que, antes de conhecer o sistema, o senhor deve ter feito promessas ou criado expectativas que eu tenho certeza absoluta que o senhor, no seu mandato, não vai conseguir cumprir, por mais boa vontade que tenha. Agora, com relação a por que o dinheiro não vai ser utilizado em promessas, como o senhor deve saber, todo o dinheiro público ele é destinado para determinadas ações. Esse dinheiro que está disponível para o município de Itajubá, ele tem um conjunto de ações. Existe a demanda da cidade para este conjunto de ações. Então, se nós ficarmos atrelados a promessas de campanha feitas em 2012, a cidade vai empacar como esteve empacada durante muito tempo. A administração pública ela tem que ser dinâmica, rápida, ela tem que avaliar muito atentamente o dia a dia da cidade e ter inteligência suficiente para saber mudar os seus próprios rumos quando detectar novas necessidades na população. Houve a oportunidade de uma linha de crédito para que nós pudéssemos resolver alguns problemas. O problema de mobilidade urbana não surgiu agora. O problema de mobilidade urbana surgiu, salvo engano, em 2013, quando se montou uma comissão para discutir a questão da Valônia. E foi detectada pela comissão que havia um problema de mobilidade urbana, o Melo vai lembrar disso, e nós nos propusemos a tomar ações para resolver a questão da mobilidade urbana, que fez, sim, parte da plataforma de campanha do Rodrigo. Agora, a administração de uma cidade não é algo tão simples como prometo e cumpro.
existe uma série de nuances, diversos tons de cinza, que a gente precisa vencer e organizar para poder que o planejamento feito inicialmente na campanha, e diga-se de passagem, o planejamento de campanha é feito, na maior parte das vezes, sem se conhecer a real situação da cidade. Primeiro, porque os assessores não estão preparados para fazer essa avaliação. E segundo, porque muitas vezes não se dá tempo de preparar essa avaliação. Então, ela é feita com base no cenário hipotético, e quando se está no governo, você percebe que existem outras coisas que são prioritárias, e às vezes de prioridade muito maior do que aquelas que se achou, que se pensava, que se projetou que fossem. Esse é o caso típico. O governo federal resolveu colocar um dinheiro para soluções de mobilidade urbana. Nós temos sérios problemas de mobilidade urbana e outros problemas, e aí, então, a prefeitura se adequou e vai resolver esse problema através da utilização dessa verba. Então, é uma questão que vai além de promessa e cumprimento de promessa e de requerimentos que chegam assim, à torta direita lá, muitas vezes sem saber o que está perguntando no requerimento. A gente vê requerimentos realizados com erros técnicos graves, né? As perguntas chegam atabalhoadas, a gente tem que se esforçar para responder, até porque a justificativa também não deixa claro o que se quer naquele requerimento. Se eu mandar um projeto de lei para cá, com justificativa, no nível que vocês mandam o requerimento para lá, vocês vão me chamar para dar esclarecimento aqui. Justificativa, esse requerimento é necessário para eu prestar o meu serviço como vereador. Isso não justifica nada. A justificativa tem que me dar a oportunidade de prestar uma informação melhor. Para que ele quer usar essa informação? Ele quer usar essa informação para fazer uma análise financeira e econômica de tal item. Aí eu vou responder conforme. Quando a resposta chega quadrada, a pergunta chega quadrada, a resposta volta quadrada. Então, eu não gostaria muito, eu acho que nem é próprio para o momento, nós entrarmos nessa atividade. A gente está aqui para responder uma questão técnica. Esse dinheiro ele tem um fim específico e, se não usarmos para o fim específico, poderemos ser responsabilizados por isso. E esse fim específico foi desenhado, pensado em função da necessidade do município. Ou vocês vão me dizer que Itajubá não precisa desses problemas resolvidos. Secretário, vamos então entrar um pouco mais na parte técnica. Existe em Itajubá um conselho, que é um conselho de desenvolvimento, que opina em todos esses tipos de projeto. Esses dois projetos passaram pelo conselho? Quando recebemos o edital de chamamento do Ministério, essa tratativa foi estabelecida diretamente com o Ministério das Cidades. A Caixa, que é o agente financeiro escolhido, está entrando agora nessa relação. Nós tivemos que inserir dentro do sistema, dentro da carta consulta, vários documentos que a gente tem, inclusive, fizemos questão de imprimi-los agora, apesar de estarem A4, não estarem em pranchas normais, talvez a visibilidade fique um pouco prejudicada por estar em formato A4, mas uma das condicionantes, por exemplo, desse programa é que as propostas, as ações, as obras fossem propostas dentro do perímetro urbano, estão limitadas ao perímetro urbano, então não podem ser destinados recursos à zona rural. Itinerário de ônibus, problemas crônicos que nós temos com relação à drenagem e a questão do fluxo de trânsito por estarmos cortados pelo rio Sapucaí. Então, todas essas questões foram levadas em consideração. Nós tínhamos pouco tempo, né, para enviar, para colocar essa carta consulta dentro do Ministério das Cidades. Para nossa satisfação, como disse há pouco, foi o primeiro município e aprovado sem nenhuma ressalva. Eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores pelo seguinte: se nós imaginarmos técnicos do Ministério das Cidades fazendo a avaliação de um projeto implantado no sistema e aprovando esse projeto sem nenhuma ressalva, enquanto outros municípios, como do Porto de Pouso Alegre, Santa Rita, e o próprio município de Poços de Caldas teve a sua carta consulta rejeitada em primeiro momento, e o município de Itajubá teve a sua carta consulta aprovada
primeira visão, de primeira análise, é sinal que a nossa proposta, a nossa carta consulta atendeu sim o objetivo do edital de chamamento que é estabelecido por técnicos altamente qualificados daquele ministério, visando a questão da mobilidade urbana. Se os senhores forem observar em cada uma das propostas estabelecidas em cada uma das ações propostas nesse projeto, elas atendem à questão da drenagem, elas atendem à questão de criação de novas vias, novos itinerários, novas coletoras de trânsito para o município de Itajubá, beneficiando não somente veículos, é claro, que os pedestres também. Então, apesar de não terem sido estabelecidas reuniões com os mais diversos conselhos que possam existir, pelo curto prazo de tempo que nós tínhamos para estabelecer isso aí, tudo isso foi observado e por nós, pelo prefeito, estabelecido pelo prefeito, para que a equipe cumprisse, e, como disse, aprovado em primeira análise pelo Ministério da Cidade, pelos técnicos do Ministério das Cidades. Vou insistir, com a satisfação de ter tido essa proposta aprovada, enquanto outros municípios com talvez maior capacidade técnica do que nós tiveram as suas cartas consultas rejeitadas. Eu, francamente, não sei para que servem os conselhos municipais. Obrigado. Eu gostaria só de dar o foco político à pergunta feita pelo vereador Marcelo, já que o secretário Peter deu o foco técnico, e eu gostaria que os técnicos me corrigissem caso eu esteja equivocado. Salvo engano, dos que estão presentes no plenário, o vereador Marcelo foi o único que não esteve presente diretamente no pleito de 2012. Então, na ignorância que lhe é permitida, ele pode fazer as perguntas sobre as promessas feitas pelo prefeito. Eu acredito que a resposta política seja: o prefeito não pode perder oportunidades. O prefeito, em momento algum, prometeu construir um teatro de 700 lugares. Diante da oportunidade que ele teve, ele o fez. Né? No plano de governo de 2012, ele não prometeu construir teatro, não. Tá? Ele o fez diante da oportunidade de um grupo espanhol que queria fazer tinha interesse num galpão, que a princípio seria leiloado, e acabou ocorrendo, vamos usar o termo não adequado, a permuta. É o termo não adequado. O edital de chamamento, me corrijam os técnicos se eu estiver equivocado, ele tem objetivos específicos. Ou você usa para isto, ou perde a oportunidade e deixa passar. Eu me recordo, porque estive junto com o prefeito Rodrigo de cima do palanque em 2012, e ele sempre preocupado com as questões de chuvas, de enchentes, e ele falou por diversas vezes que queria construir 4 pontes. Talvez, depois de 4 anos como prefeito, ele percebeu que antes de construir 4 pontes, ele tem que reconstruir 3 que estão prontas há muitos anos e que servem de barreira para a água do Ribeirão Anhumas. Pelo pouco que eu conheço do projeto, isso está previsto ser feito. Então, por que não aproveitar a oportunidade? Porque não prometi reconstruir 3 pontes? Se tem a oportunidade de fazê-lo, farei. Também está nas falas do prefeito desde 2012 a preocupação dele com os bairros que sofrem com as águas e fazer obras de drenagem, e ele tem feito isso na medida do possível. O bairro Medicina, onde eu resido, é uma prova viva disso. E eu percebo também que há o interesse, através desse edital de chamamento, de fazer obras de drenagem em várias vias, que vai permitir que as águas escoem com mais facilidade, e aproveitando, fazendo a pavimentação logo após a obra a construção das vias pluviais. Que não adianta nada eu fazer a pavimentação e deixar sem as vias pluviais feitas. Então, ele está aproveitando uma coisa e fazendo as duas ao mesmo tempo. Pelo menos foi isso que eu entendi do projeto. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas, enfim, eu acredito que a resposta mais clara, o vereador Marcelo, seria essa. Diante de oportunidades, nós não podemos nos permitir, né, perdê-la, deixar o bonde passar apenas porque eu não prometi fazer. Mas insisto que isso não foge dos objetivos e das metas estabelecidas pelo Rodrigo, mesmo em 2012, quando ele ainda não tinha sequer a experiência de sentar na cadeira de prefeito. Hoje,
depois de 4 anos como prefeito, talvez com uma visão um pouco mais madura. Eu digo isso porque nós amadurecemos depois de 4 anos lá, a gente consegue perceber que há outras prioridades que devem passar na frente, e o Rodrigo ele tem essa humildade. Ele fala, se não está certo, vamos refazer, vamos fazer melhor, vamos corrigir. Por que não corrigir um plano de governo que sempre foi audacioso, sempre foi bastante robusto, e ir aprimorando e atendendo às suas metas à medida que vai surgindo oportunidades diante dos editais de chamamentos lançados pelo governo federal. Eu acredito que essa seja a resposta. Se tiver alguma falha técnica na minha resposta, por favor, corrijam. Vereador, só para esclarecer, o que eu acredito que seja fundamental nessa discussão, e pelo que eu percebi do convite formulado pelo vereador Santi, eu conheço a preocupação do vereador Santi com a questão do endividamento, ele sempre externa isso para mim. Nós temos condições de, eu acho que são 3 perguntas que precisam ser feitas. Primeiro, as obras são necessárias? Essa é uma, alguém vai sair fazendo obra que não precisa? Né? Essas obras são necessárias para a população? A população vai se beneficiar dessas obras? Segunda questão, a prefeitura tem dinheiro para financiar essas obras, para pagar do seu caixa próprio essas obras? Terceiro, a prefeitura não tendo dinheiro, ela tem condições de obter um financiamento e arcar com esses custos de pagamento do financiamento? Eu acho que são essas 3 questões básicas. Qualquer coisa que a gente começar a tergiversar, eu me recuso a servir de palanque político para discussão entre partidária. Eu não me presto a esse papel, nem aqui, nem na prefeitura. Certo? O meu trabalho não é um trabalho técnico, do Juliano é um trabalho técnico, e do Carlos é um trabalho técnico. A nossa ideia é fazer o melhor para a população dentro da melhor condição de Itajubá. Existem evidências, embora eu seja político, porque eu ocupo um cargo político, eu não faço política partidária. Então, eu acho que a gente vai perder muito tempo se a gente for discutir promessa de campanha, que o prefeito prometeu fazer isso e não fez, e que está fazendo coisa que ele não prometeu. Ele está aproveitando a oportunidade, está vendo o cavalo passar arreado, e Itajubá precisa das obras, e nós precisamos dar um jeito. E tem uma questão que precisa ser discutida, que ninguém discute. E eu falo isso aqui, vereador, e falei isso na MM, e falei isso na CNM. Está todo mundo preocupado em fazer crítica por falta de repasse de dinheiro. Mas ninguém está preocupado com o desenvolvimento econômico do município. Eu vejo todo mundo fazer crítica que não tem emprego, mas ninguém se preocupa em criar soluções para que o município se desenvolva economicamente, gere emprego e gere renda. Quando a gente fala em um empréstimo de 25 milhões, é básico em qualquer livro de curso de economia e de direito que um dos agentes fomentadores do crescimento do país, do município ou do estado, é o próprio governo. Tanto é que, quando o país entra em crise, a primeira coisa que a gente vê é o governo fomentar obras públicas para poder fazer a economia girar. Porque uma obra de 25 milhões de reais, ela vai gerar emprego no município, ela vai gerar trabalho no município, ela vai gerar infraestrutura no município, e ela vai gerar riqueza para o município. Então, muito além da gente se sentir contrariado, porque vai ver o prefeito municipal cortando a fita de obras que ele inaugurou, e isso vai alavancá-lo politicamente, nós temos que passar a pensar que isso aqui estimula economicamente o município. É dinheiro que vai estar circulando no município, são empresas que vão estar contratando no município, e são obras que vão resolver os problemas da população do município. Acho que a gente tem que ampliar um pouco esse conceito. Quando eu coloco o poder público investindo no município, eu estou dizendo claramente que eu quero crescer com esse município. Aí nós vamos para o discurso, para o jornal, onde não tem o debate, e a gente fala assim, não se cria emprego. Não se cria emprego porque não se tem infraestrutura. Quando a gente para e olha de cima, a gente vai ver o seguinte, nós estamos criando infraestrutura urbana, estamos criando infraestrutura de lazer, estamos em infraestrutura de educação. Há uma preocupação com a infraestrutura. Quem olhou o índice Firjan aqui? Alguém teve acesso ao índice Firjan, que saiu semana passada? O índice Firjan coloca Itajubá como 4ª cidade em desenvolvimento no sul de Minas. Ele mede basicamente três coisas. O nível de educação do município, o nível de saúde do município
E, se não me engano, educação, saúde, eu acho que empregabilidade. Nós estamos em 4º lugar. Nossa saúde, nosso índice de saúde é maior do que o primeiro colocado. Nosso índice de educação é maior do que o do segundo colocado. E o nosso índice de empregabilidade é menor do que os outros. Por quê? A resposta é simples, porque nós não temos infraestrutura. Se nós queremos receber empresas, receber investimentos, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal precisa ter coragem de investir no município. E aí, quando alguém fala, quero ir para Itajubá, sai 850 municípios querendo atrapalhar que não venha para Itajubá. Então, acho que a nossa discussão é um pouco mais ampla. 25 milhões de reais, 20 num empréstimo e 5 no outro, vai muito além de impedir o prefeito de cortar a fita inaugural. Esse dinheiro, a esta altura do campeonato, vai movimentar a economia do município. Isso equivale a 10% do orçamento municipal, que vai estar sendo injetado nos próximos meses para que haja um crescimento, a movimentação, geração de emprego e obra que a população precisa. Por isso que eu fico um pouco irritado quando a coisa vai só para o corte da fita, que é o que me parece. Porque as 3 perguntas básicas eu já falei. Precisamos? Podemos? Temos crédito? Vamos complicar o município? Vamos levar o município à bancarrota? Eu acho que é essa a questão básica. Secretário Peter, por isso eu volto a dizer, é muito importante todas essas questões passarem pelo Conselho de Desenvolvimento. O senhor falou que Itajubá precisa se desenvolver, todo mundo tem certeza disso, e por isso que o Conselho de Desenvolvimento é tão importante para o desenvolvimento da cidade de Itajubá. E aí a gente percebe que um projeto tão importante, falando de obras tão importantes e emprestando 25 milhões, não passar pelo Conselho? Que desenvolvimento queremos? Se não damos importância para o Conselho de Desenvolvimento na cidade de Itajubá. Vereador, eu não quero entrar, eu estou me furtando esse debate, porque eu vou ser obrigado a perguntar, tudo bem, o que a Câmara fez, o que o senhor no seu mandato fez, além de requerimentos, para que o Conselho tivesse uma atuação funcional. Aí a coisa vai se personalizar, sabe? Eu acho que é importante, eu acho que nós temos conselhos, eles devem ser usados. O vereador Jorge Andrade, com o negócio de conselho, nós tivemos brigas homéricas Pela ordem, dentro do não vamos governo. ficar fazendo política aqui, não vamos. Exatamente, é exatamente o que eu estou tentando evitar. Então, Vamos para a área pediria, técnica. Vamos tirar a dúvida sobre o projeto. Eu tenho uma dúvida, nós temos 2 projetos, o 4271 e 4272. 4171, secretário, é para aquisição de equipamentos, né? Então, a primeira dúvida que eu tenho, se é técnica, o que aconteceu? Os senhores poderiam responder. O site oficial da Câmara foi publicado um projeto de lei que essa publicação ela é inserida pela Prefeitura Municipal, onde nós tínhamos o pedido de autorização ao Executivo para contratar o financiamento de crédito especial junto à Caixa Econômica Federal de R$ 2.549.250.000 para comprar alguns equipamentos. Muito bem. Posteriormente, foi protocolado nessa casa o projeto, agora 4271, pedindo 5 milhões, ao invés de 2.549.000. Só que, senhor secretário, a justificativa é a mesma. Quer dizer, o que eu ia comprar com 2.549.000, eu vou comprar com 5 milhões. Aonde está a explicação disso? Por quê? Por que a explicação é a mesma? Se eu vou comprar mais equipamentos, se eu vou pegar mais dinheiro, naturalmente eu vou pegar mais, comprar mais equipamentos. E a justificativa é a mesma. Eu queria que me elucidasse essa questão, primeiro. Vereador Santos, na realidade, inicialmente pensou-se na necessidade de aquisição de equipamentos no valor de R$ 2.500.000. Após isso, até por demanda da própria Casa Legislativa, houve a necessidade da inclusão de mais equipamentos,
e eu posso transmitir, inclusive, os orçamentos, tanto o orçamento como a avaliação que foi feita pela Caixa Econômica Federal, porque nós mandamos os orçamentos para a Caixa Econômica Federal e ela faz uma análise, uma precificação desse investimento, dessa solicitação. Então, se o senhor perceber nos dois documentos, o senhor vai perceber uma diferença grande de volume de equipamentos adquiridos no primeiro, de R$ 2.500.000, e no segundo, de 5 milhões. O que houve, na realidade, foi que o secretário Renan, na hora de transmitir o arquivo eletrônico, ele transmitiu o documento eletrônico com o quantitativo de R$ 2.500.000. Mas nós temos essa dúvida, foi esclarecida anteontem pelo secretário procurador jurídico do município, que me solicitou os arquivos, né, com relação aos 5 milhões, e eu tenho as duas cotações feitas, as duas precificações feitas pela Caixa Econômica Federal. A gente pode transmitir isso para esclarecimento dessa dúvida. Houve, sim, um acréscimo de equipamentos e máquinas nessa segunda... nesse segundo orçamento de 5 milhões. Anexo ao projeto, né? A justificativa é a mesma, não mudou-se nenhuma vírgula. Então, há essa dúvida, por que 2.549.000 com a mesma justificativa? Ou seja, exatamente. Ctrl+C, Ctrl+D. Mas o senhor pode perceber, se o senhor me permite... Não, que... não tem no projeto, não tem. Eu só quero esclarecer para o senhor. Isso é documento tramitado com datas, documento oficial tramitado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Itajubá. Então, não há nenhum tipo de documento forjado nessa etapa que nós estamos, porque nós temos um documento lá de janeiro e outro documento agora de fevereiro tramitado com a Caixa, pedindo a eles que reavaliassem os quantitativos e equipamentos propostos nessa linha de financiamento. Realmente, na hora que o secretário foi transmitir, como ele tinha aquela relação de R$ 2.500.000, ele transmitiu para o arquivo eletrônico, mas a cópia física que foi entregue aqui na casa é a cópia física de 5 milhões. Sim. O senhor pode Sim, verificar não, isso? Eu tenho ela aqui, só que não senhor? tem. Senhor secretário, Fisicamente está anexada. não, no projeto de lei da casa não tem nada anexado. Aí Mas foi encaminhada a ele, pelo menos, essa A ele precificação e esse orçamento que vem com as fotos ilustrativas, inclusive, para que ele encaminhasse à Casa Legislativa. quem? O O secretário? secretário, o procurador tá. jurídico. Só que ele transmite também, ele transmite eletronicamente. Na transmissão eletrônica, houve realmente esse lapso e ele transmitiu o arquivo anterior. Mas os arquivos que saíram do planejamento para o procurador jurídico e que ele deveria ter enviado para a Casa Legislativa são os orçamentos de 5 milhões. Sim. 4 milhões não fecha esse Então, essa é uma dúvida que a gente pediria que vocês, então, enviasse para que fosse colocado junto ao projeto esses orçamentos. Veja bem, Já fica um como pedido que eu aqui da vou comissão para fazer aprovar uma liberação, um cheque em branco para o prefeito negociar 5 milhões, se eu não tenho as estimativas que vão chegar lá na necessidade desses 5 milhões. Essa foi a questão que pairou de dúvida. O senhor disse que tem, tudo bem. Sim. Agora, dentro já especificamente do projeto, eu gostaria de alguns esclarecimentos. Está aqui como necessidade a compra de um grupo gerador, como necessidade para a cidade de Itajubá. Também está até como necessidade de aquisição equipamentos como roçadeiras, cortador de grama, poda, além de motosserras. Quer dizer, uma questão que a gente tem dúvida por que desses equipamentos simples, miudezas, está no financiamento. Outra coisa,
a aquisição de 2 ônibus para tratamento fora do domicílio de Itajubá, sendo que a Câmara Municipal devolveu um recurso para a Prefeitura e existia ali o pedido da Câmara para que fosse adquirido um ônibus. Agora aqui, e aquele recurso foi para a Prefeitura e ela está pedindo financiamento para a aquisição de 2. Isso é a dúvida. Esse grupo de motor gerador, eu gostaria que fosse me esclarecido a real necessidade dele, que entendo que não existe. E também, outra coisa que vem, a filosofia da administração, principalmente a pública, de terceirização de várias coisas em função de facilidade para evitar equipamentos no almoxarifado, evitar necessidade de processo licitatório para compras de peças, evitar necessidade de ter pessoal apropriado para operação de equipamentos. As prefeituras, os poderes públicos, de uma maneira geral, vêm terceirizando grande quantidade do serviço. E aqui em Itajubá isso aconteceu, foi sendo terceirizado à medida que passou. Então, hoje, a Prefeitura aluga máquinas, a Prefeitura contrata a empreiteira para fazer determinado serviço que já tem o equipamento. As prefeituras, de uma maneira geral, não têm mais nem veículos, elas estão fazendo leasing ou alugando. E aqui, nesse caso, a empresa está fazendo o processo ao contrário. Está querendo comprar pá carregadora, caminhões de apoio, reta escavadeira, trator de esteira, moto niveladoras. Eu quero saber, dentro do planejamento, o que está acontecendo, que está se voltando. Para que pegar esse recurso? Caminhão é equipamento hidrovácuo. Na justificativa, está dizendo que vai usar o equipamento 8 horas por dia, num período de 22 dias, o que é humanamente impossível de se fazer isso. Usar 8 horas diárias o equipamento de hidrovácuo. E outra, vai precisar de mão de obra qualificada, é um equipamento caro, com um defeito vai trazer problemas para a reposição. Se não tiver uma pessoa treinada para utilizar esse equipamento, ele vai estourar toda a tubulação, ou seja, vai implicar numa série de coisas que eu, sinceramente, gostaria de ter uma explicação técnica da necessidade disso, porque eu não vejo necessidade desse empréstimo de 5 milhões para a aquisição desses equipamentos. Você poderia me explicar assim, qual foi a filosofia adotada para a aquisição desse equipamento no valor de 5 milhões? É a primeira pergunta. Na realidade, a filosofia adotada foi a aferição de valores, tanto com relação ao valor da licitação desse serviço, como da aquisição do maquinário. Foi feito cálculos, isso daí não foi da imaginação de ninguém, foi feito cálculos, chegou-se à conclusão de que, para a Prefeitura, economicamente seria mais viável a aquisição dessas máquinas do que a contratação de uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Inclusive, existem os relatórios com relação a esses cálculos. Então, tudo foi feito através de cálculos para verificar maior economia para a administração pública. Feitos os cálculos, está ok. O senhor observa, vereador, a equipe técnica... que nós citamos apenas alguns exemplos. Né? Nós colocamos aqui se, né? Se em um mês utilizarmos... Só um minuto, desculpa. Eu completando a pergunta dele, esses cálculos constam na justificativa? Positivo. Sim, nós citamos... Nossa, não. Nós citamos... Aqui constam os números aí bem nós citamos alguns exemplos, né, para não estar todos os exemplos, todos os cálculos feitos, nós temos alguns exemplos com relação ao equipamento de hidrovácuo, ao equipamento de pintura. Se nós formos utilizar 8 horas por dia o equipamento de hidrovácuo, hoje a demanda de entupimento de bueiros, tanto na zona rural como na zona urbana, e esse investimento de 5 milhões não está limitado ao perímetro urbano, o de 20 milhões está limitado ao perímetro urbano. O de 5 milhões não está limitado a ações no perímetro urbano. Tanto é que tem reta escavadeira, tem patrol,
que são prioritariamente usadas no perímetro urbano, trator de esteira, que são prioritariamente usados no perímetro urbano. Então, se nós formos usar durante 8 horas por dia um caminhão hidrovago, nós só demos a grandeza do serviço que nós podemos desempenhar em benefício dessa população que sofre com bueiros entupidos, até pela própria topografia do município, construídos à margem do Sapucaí, que tem, com chuvas e chuvas e chuvas, enchentes, tendo os seus bueiros assoreados. Então, nós vamos conseguir provocar uma utilização muito maior desse equipamento hidrovácuo, capacitando, é claro, o funcionário, capacitando o operador, mas com uma economia muito grande. E demonstrando que com o recurso do pagamento do aluguel deste equipamento, com poucas horas que nós utilizamos no ano passado, nós vamos conseguir pagar boa parte do investimento que estaremos fazendo com a aquisição desses equipamentos. Estaremos investindo, capitalizando o município com os equipamentos, dando mais, ofertando mais serviço à população itajubense com esses equipamentos adquiridos e não terceirizados. Hoje nós ficamos reféns de uma empresa de pintura de pavimentação, de trânsito, e nós teremos o nosso próprio equipamento de trânsito para poder otimizar os recursos provenientes, inclusive, da própria Zona Azul, que é com a aquisição de insumos para esses equipamentos. Então, nós vamos conseguir ter uma grandeza de serviços prestados à comunidade muito maior. Eu gostaria de agradecer as informações. Nós não vamos debater, porque senão nós vamos entrar num aspecto técnico aqui muito, né? Mas aqui a apresentação está muito simplista. Não é só R$ 171 a hora, utilizando 8 horas, por 22 dias, nós vamos ter R$ 30 mil. Não é só isso, né? Tem mão de obra de empregado, tem depreciação do equipamento ao longo do tempo. Quer dizer, é um estudo mais complexo, em que eu agradeço a atenção. Sobre isso está respondido para mim. Eu não vejo motivo para aquisição de um gerador pela prefeitura, nem esses equipamentos. Está respondido. Muito obrigado. Vereadores? Questão sobre o outro projeto, eu não sei. Sim. O de... Bom, o vereador Santi, então só para deixar registrado aqui, então a Comissão de Obras gostaria que o secretário de Planejamento apresentasse e juntasse esses documentos aqui no projeto, que é referente a esse cálculo para a compra dos equipamentos, e essa relação dos itens que justificam os 5 milhões, que foi aquele primeiro pedido que o vereador Santi tinha dito, que ambos não constam no projeto. Isso é muito importante para a avaliação dos vereadores, né? Eu já disse isso uma vez e repito, esse projeto me lembrou o projeto do aumento do imposto de taxa de lixo. A prefeitura não mandou absolutamente nenhuma planilha que justificasse o aumento da taxa de lixo. Só justificou por escrito, dizendo que precisava, porque arrecadava tanto e precisava de tanto. Mas não apresentou nenhuma planilha que justificasse realmente o aumento. Então, é muito difícil quando chega um projeto aqui para a gente, sem esse tipo de justificativa, que aí a gente acaba não tendo base para votar a favor ou contra. Os documentos serão devidamente protocolizados a partir do final dessa sessão. Santi, vereador, só um minuto, porque eu quero continuar no projeto de 5, antes de passar para o projeto de 20. Só uma dúvida, o vereador Santi pareceu satisfeito, embora continue com a opinião contrária, mas eu não estou satisfeito. Eu sou muito favorável à terceirização. Então, eu queria entender, em alguns aspectos, inclusive como secretário de administração, alguns cargos terceirizei, porque sou a favor disso. Entendo a praticidade da terceirização. Preciso entender. É uma tendência. Para Itajubá, talvez em razão do porte limitado da nossa cidade, talvez pela posição geográfica, não seja vantagem
contar com a terceirização desse tipo de aluguel de máquinas pela falta de opções? Foi isso que você quis dizer, Carlos? Porque você falou ficar refém... Exatamente, porque se o senhor imagina, vereador, que nós temos aqui uma empresa que presta serviço de hidroláquico, por exemplo, nós estamos reféns dessa empresa. Nós, quando fizemos a avaliação de R$ 171 a hora, nós não colocamos aqui o valor do operador. Esse R$ 171 a hora é só do equipamento, porque a licitação se deu dessa maneira. Hora equipamento, hora homem que opera. São 3, se não me engano, operários que operam esse equipamento. Então, esse valor é só do equipamento, R$ 171 a hora do equipamento. Se nós imaginarmos, nós não temos aqui gerador de empresas que forneçam gerador de alto porte para Itajubá, e que a qualquer momento a energia da CEMIG fale, nós temos que decretar ponto facultativo ou terminar com o expediente da prefeitura e tendo esse gerador lá dentro, o gerador vai entrar e vai suprir a necessidade de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Itajubá. Eu acho que essa é uma necessidade que o prefeito viu e sabiamente viu, para que nós possamos modernizar a administração municipal com esse grupo gerador. Que registre-se aqui, só no meu último mês como secretário de comunicação, por 2 vezes eu tive que anunciar que o Centro Municipal de Saúde não ia atender, porque a CEMIG estava fazendo obras lá. Só no último mês como secretário de comunicação, eu tive que fazer esse aviso pessoalmente. Obrigado. Só a título de esclarecimento, há 2 meses atrás eu tive que fazer rescisão de contrato com a empresa que fazia a pintura das ruas por conta dela não prestar o serviço adequado. Então, hoje a gente está a descoberto dessa empresa. Então, quem está fazendo a pintura das ruas é o próprio Departamento de Trânsito, sendo que a gente tinha uma empresa contratada para isso, infelizmente ela não cumpriu com as suas obrigações, a gente teve que fazer a rescisão e a aplicação de multa e as penalidades do contrato. Vereador Melo, você me permite uma parte com relação à questão da terceirização? A terceirização é uma tendência. Eu concordo de gênero, número e grau com o vereador Santi, quando ele diz que a terceirização também é uma tendência, que precisa mandar esses documentos para cá, muito embora esses dados sejam enviados para a Câmara, a gente faz isso com base do ano anterior, e os dados do ano anterior estão todos na Câmara. Então, normalmente, quando a gente faz um cálculo lá, eu não participei da questão da taxa de lixo, eu já tinha detectado o problema, mas não afeta a minha pasta, eu não participei dela. Mas os dados estão aqui. Eles são fornecidos anualmente para essa casa. O que acontece é que se espera que nós consolidemos esse dado e mandemos consolidados. Mas, na realidade, os dados vocês têm. É só chegar lá, pedir para um técnico olhar e localizar, está tudo aqui. Os dados com relação a que o vereador Marcelo Kraus citou, com relação ao aumento da taxa de lixo, o comparativo que nós usamos e tal, nós fizemos isso exatamente porque os dados que embasaram isso são enviados para cá. Os balanços, todos da Câmara, normalmente eu venho, presto conta, entrego, vem tudo para cá. Está tudo aqui. Eu sou obrigado, por força de lei, e cumpro isso, a entregar os números da Câmara, os livros da Câmara anualmente aqui. Não tem essa informação aqui, certo? Só não estão consolidadas. Porque a consolidação é um trabalho que a gente faz e julga não ser necessário mandar para cá. É a praxe. Mas voltando só rapidamente à questão da terceirização, Melo, a terceirização ela surge no poder público como uma reação à estabilidade garantida ao servidor público. Porque você sabe disso, nós temos uma dificuldade muito grande de demitir o mau servidor. Então, a tendência é que você... É uma coisa que ninguém gosta de falar, mas tem que ser falada. É aquela velha história, o Chico me falou isso agora, alguém tem que falar o que precisa ser falado e ninguém tem coragem de falar. A terceirização ela surge no poder público como uma alternativa ao concurso público. Por quê? Porque se eu contratar um camarada para pintar a faixa, daqui a alguns dias a calça afrouxa e eu não consigo mandar esse cara embora com atestado, com isso, com aquilo. Então, começou a se acreditar que a terceirização é a panaceia para o serviço público. Eu tenho lá as minhas dúvidas, certo? O serviço público prestado por bom servidor público, ele é mais barato para o cofre público do que a terceirização. Porque na terceirização, além do serviço em si, eu tenho que pagar pelo custo público.
A maior parte, agora na nossa administração, o Rodrigo, a gente está diminuindo bem isso, mas a maior parte quando a gente chegou, o camarada vendia um computador na rua, numa loja na rua, acho que a Leandra se deparou com isso, se não me engano. Ela comprou um computador por R$ 1.500 ou R$ 1.800. Quando mandaram o preço para a prefeitura, era R$ 4.000. Então, embutem um custo para a administração pública que não existe. Então, quando você faz essa conta, e aí vai essa conta que o Carlos falou, que é uma conta simples, embora os nossos estudos lá dentro sejam a demonstração é simples, mas calcado em estudos complexos, a gente vê claramente que o custo para a administração da terceirização ele acaba sendo mais alto do que se a administração conseguisse prestar o serviço diretamente. Mas eu tenho aí uma coisa que eu não consigo resolver, que é constitucional, que é a estabilidade do servidor e do mau servidor. Por quê? Eu já passei por isso, o Melo já passou, o Chico provavelmente já passou. Quando a gente abre um processo administrativo para demitir um servidor, a comissão que o processa é colega de trabalho dele. E ele tem absolutamente certeza que em 4 anos nós vamos estar fora e ele vai continuar lá. Então, é o que eu falo, a discussão é sempre muito mais ampla do que por que se terceiriza e por que não se terceiriza. O ideal, vereador, seria que a gente pudesse terceirizar tudo, desde que nós tivéssemos um custo palatável. Como nós estamos falando de um município que ele tem aí 5% para gastar em investimento do seu orçamento, nós temos que minimizar esses custos. E em certas situações, eu vou precisar terceirizar, porque a aquisição do serviço terceirizado vai me atender. Em certas situações, eu vou precisar ter a máquina. Cada caso é um caso. O que eu não posso é padecer de ineficiência por não ter uma máquina, uma roçadeira, dá uma enchente, vereador, cai uma árvore. Eu vou terceirizar o cortador de árvore. Se eu tenho, e aliás, e outra coisa, eu tenho um funcionário que faz lá, o Melo sabe disso, toda vez que a gente quer terceirizar a frota, ótimo, é o ideal, mas o que eu vou fazer com os meus motoristas? Então, existe toda uma questão que a gente precisa entender. Não estou dizendo que você vai fazer com motorista. Hoje, secretário, os veículos são terceirizados. O motorista é o da casa. O motorista simplesmente conserta um pneu e abastece o veículo. Qualquer problema no veículo, chama, a empresa repõe. É uma solução. É uma solução. Agora, aqui, no caso, está certo, eu estou dizendo o seguinte, deu a explicação, tal, o que está no projeto, a explicação que ele deu e a que está no projeto, está respondido. Para mim, é muito singela e não justifica a necessidade de emprestar 5 milhões para a aquisição desse equipamento. Eu já fui claro. Entendi. Certo? Só uma questão... Agora, a questão filosofia, que nós não vamos ficar discutindo, porque o senhor vai defender... Não, eu só perguntei para mim... Você perguntou a filosofia. Isso eu estou respondendo acerca da ele filosofia. Disse. A pergunta foi, qual é a filosofia por trás disso? Isso aí já me respondeu. Só mais um detalhe, o gerador. Os servidores de informática da prefeitura hoje estão dentro da prefeitura. Quando cai a energia elétrica lá, os no-breaks, que são os equipamentos destinados, eu preciso falar para o Santi, que o vereador Santi, o diretor da CEMI conhece bem esses termos, né? São os equipamentos utilizados para manter o funcionamento de um determinado equipamento. Eles duram meia hora, 40 minutos, os mais caros, os melhores, 1 hora. Se essa queda de energia dura mais de hora, os servidores caem. E eles caindo para a cidade. Você não consegue emitir uma nota fiscal. Você não consegue tirar uma certidão negativa. Você não consegue mandar um e-mail para o Fala Cidadão. Então, a ideia do gerador é manter, em situações específicas, que o prédio continue funcionando. Tão simples quanto isso. Todas as grandes empresas, nós temos ali gente transitando aquele dia, elevador, quer dizer, tem uma série de coisas ali que precisa de um gerador. A Santa Casa também precisa urgentemente de um gerador. Ela tem até hoje, não conseguiu colocar em operação, e lá é extremamente urgente, né? Que se cair energia, tem que fazer cirurgia. Agora é uma vaidade enorme, temos na prefeitura um gerador parado. Se você fizer o levantamento do DEC-FE, quer dizer, incidência no ano, você vai ver que
esse dinheiro vai ficar um elefante branco lá implantado. Mas está dada a explicação. Quem vai ficar preso em elevador dentro do deck pack do senhor por meia hora não vai achar. Aqui na cidade tem vários prédios aí que não tem, o pessoal fica preso. Né? A prefeitura tem dinheiro suficiente para fazer essa inovação, de ter lá no prédio da prefeitura um gerador para entrar esporadicamente com a pessoa treinada, né? Ela tem que admitir pessoas treinadas para colocar esse gerador em operação, o que não é simples assim, conforme demonstrado aqui no projeto. Bom, não é tão simples assim. Mas, enfim, vamos emprestar dinheiro para isso. O outro projeto, eu gostaria que o senhor secretário de Finanças colocasse o que, na realidade, as despesas fixas da prefeitura e o que vai, no final das contas, sobrar para gastos. A pessoa física, eu vou te dar um exemplo, a pessoa física é de bom alvitre que a pessoa física ela não divide mais que 20% ou 30% do seu orçamento, porque pode prejudicar as finanças, né, do casal, da família, etc. Agora, a prefeitura tem algumas despesas fixas e chega numa receita líquida. Né? Eu gostaria de saber do senhor secretário quais são essas despesas e quanto significa isso num contexto de X da prefeitura que arrecada, quanto que sobra realmente no final, retirando essas despesas fixas. Por favor. Nós temos aí em torno, o ano passado, em torno de 5% do orçamento, que é a nossa capacidade é o dinheiro livre para investimento. Certo? Então, todas as despesas, educação, saúde, água, luz, telefone, combustível, nós ficamos aí no final, 3% a 5%, esse ano deve chegar em torno aí de 5%, livre com o incremento do PIB, livre para investimentos. Certo? Então, é um problema sério. E outra coisa, mas quem diz se nós podemos ou não assumir esse financiamento, não sou eu, não é a vontade do prefeito Rodrigo, não é o projeto do Juliano e do Carlos. Essa permissão que é feita aqui, ela é solicitada e existe um órgão federal, que é o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, que recebe toda essa documentação, analisa os balanços da prefeitura, analisa todos os números da prefeitura e vê, vereador, se nós estamos dentro desta margem de endividamento. Então, muitas vezes já aconteceu de prefeituras pedirem e terem o seu pedido negado. Né? Mas hoje, isso já aconteceu, não aconteceu? Aqui na não. administração? Aqui não. De pedir um pouco mais e só ser aceito? Não. Não? Não, porque a nossa margem de endividamento era de 1,2 da receita corrente líquida. Um ano nós autorizamos, a Câmara autorizou o prefeito a emprestar 17 milhões. Quanto que ele conseguiu? Não é quanto que ele conseguiu. Eu não vou saber exatamente agora, acho que foram 6. Eu não trouxe o número, eu não sabia que isso ia entrar em debate, mas são 6 milhões, se não me engano. O senhor diz com relação ao PAC 2 do governo Dilma? Pediu, na realidade, 21 milhões, 17 igual, semelhante a que está 20 aqui, ele conseguiu quanto? O governo federal cancelou aquele financiamento. Ah, tá. Ainda foi por conta do município. Foi o programa que foi... Tudo bem. O programa PAC 2, né, com essa derrocada do governo petista, Cancelou seu acabou programa. sendo cancelado o programa. Agora, vamos só analisar uma coisa, como é que está a situação do município de Itajubá hoje, né, com relação a isso. É 5%. Mas tem um detalhe importante. Nós herdamos, não vou falar que foi do Chico, porque o Chico pegou essa herança também e fez na época o que tinha que fazer, né, questionando a justiça. A sentença saiu, nós estávamos no governo, que eram 40 milhões de reais de dívida de INSS. Todo mundo olhava para aquele número e falava, isso é impagável. 40 milhões de reais para o INSS
é 48, isso é impagável, não vai conseguir pagar. Nós estamos pagando. Aprovaram aqui nessa Câmara a possibilidade. Nós conseguimos uma redução para 28 milhões de reais e estamos pagando. Quer dizer, além da necessidade do dinheiro para investimentos, nós estamos corrigindo os rumos financeiros do município. Por isso que precisa de empréstimo, vereador. Eu só fiz a pergunta, o senhor respondeu. Respondeu que, na realidade, o que o município dispõe hoje para investir é em torno de 5%. Então, 200 milhões é em torno de 10 milhões. Né? E aí nós vamos emprestar 20 para pagar só de juros no ano, sem considerar nada, 1 milhão e 200 na próxima gestão. Quer dizer, nós vamos dar uma tacada de mestre para jogar para próximas gestões os pagamentos. Né? Tudo bem, já respondi. Outra questão. O prefeito disse em bons tons, em vários meios de comunicação, eu não tenho aqui, seria bom a gente colocar, porque está impossível aprovar quando você vai junto ao órgão financeiro para solicitar, por exemplo, um empréstimo a uma casa, você faz um orçamento estimativo da casa, ele autoriza ou não. E aqui, como é por etapas, por projetos, travessa Antônio Souza, José Teófilo e outras, deveria estar aqui, junto ao projeto, para facilitar a nossa análise, a estimativa de custo de cada obra dessa, né, para termos como que o prefeito ou vocês chegaram no 20 milhões. Não está presente. Então, seria interessante que isso seja enviado para a Câmara para facilitar a análise dos vereadores. Vereador, não veio. Na realidade, o que acontece? A Caixa ela estabeleceu etapas para esse programa. Primeiro era o cadastramento prévio da carta consulta no site. A Caixa não, o Ministério das Cidades estabeleceu etapas. Sim, e para essa carta consulta o senhor tem um lançamento estimativo. Exatamente, foi feito um lançamento estimativo. E só para o senhor ter uma ideia, na carta consulta, nós fizemos uma estimativa de aproximadamente R$ 4.148.188,02 centavos. Para? Então, o senhor vê que isso não foi tirado a... Não, eu não estou dizendo. Né? Para recapeamento asfáltico e recapeamento asfáltico. Aonde? Nessas vias que estão somando cadastradas. Todas elas. Foram cadastradas dentro da carta consulta. Se você observar, é um documento que está... Não, eu não tenho esse documento. Mas está anexo, ele foi anexado. Ele foi anexado e foi enviado à Câmara, isso eu tenho certeza. Tá bom. Então, o que é pavimentação, está aqui nessa coluna, o senhor entendeu? Sei. O que é eu estou entendendo agora, senhor. Não está aqui no projeto. Mas foi enviado à casa. Foi enviado, mas não chegou aqui no projeto. O que é recapeamento está aqui, o que é ponte está aqui, o que é sinalização viária está aqui. Quais são as ruas com receber sinalização viária. Então, só para o senhor ter uma ideia, quando nós cadastramos R$ 4.148.000 para recapeamento asfáltico, e nós fechamos essa semana as planilhas de recapeamento asfáltico, e nós fechamos ela em R$ 4.025.000. Por quê? Porque a planilha SINAP ela é uma planilha base para a composição das planilhas orçamentárias, e ela é uma planilha variável. Todo mês essa planilha ela varia. E quem emite essa planilha? Quem que nos remete essa planilha? Quem que nos envia essa planilha? A Caixa Econômica Federal. É uma planilha padrão para o Brasil todo, por regiões. Cada região tem o seu custo levantado. Então, o senhor vê que há uma variação. Né? O recapeamento que estava previsto em R$ 4.148.000, fechado as planilhas orçamentárias, elas ficaram em R$ 4.025.868,57. Agora, essa etapa, que é a etapa de envio da documentação à Caixa Econômica Federal, ela é feita junto com o envio do projeto de lei aprovado pela Câmara. Assim que a Câmara aprovar o projeto de lei de financiamento, nós enviaremos toda essa documentação, a planilha orçamentária, a composição de custo dessas obras, o cronograma físico-financeiro, os projetos, as pranchas dos projetos básicos à Caixa Econômica Federal. Poderemos estar remetendo também
a Câmara Municipal assim que eles fiquem prontos. Só que são etapas que correm paralelamente. A aprovação, e isso estabelecido pelo Ministério da Cidade. Não foi nós que estabelecemos essa característica no edital de chamamento. Foi o Ministério da Cidade que estabeleceu no edital. Então, nós tínhamos que ter um preço estimado, e só vi que ele foi bem estimado, ele não foi estimativa de, você estimou que ia ser 4 milhões e deu 10 milhões. Não, foi 4 milhões 148 e fechamos em 4 milhões 025. E são etapas que podem correr paralelamente. A aprovação do projeto da Câmara e a elaboração desses projetos. Porque nós temos que mandar a planilha do mês. Então, por exemplo, se nós fecharmos a planilha esse mês e a Câmara leva 2 meses para fazer a aprovação do projeto, nós temos que refazer todas as planilhas, porque nós temos que mandar a planilha do mês. Okay. Nós não podemos mandar a planilha de mês de março com a aprovação do projeto somente em julho. Então, nós vamos ter o trabalho de refazer todas as planilhas, a composição de custo. E só para o senhor ter uma ideia, só para esclarecimento do senhor. A composição da planilha SINAP, muitas vezes, ela vem asfalto. Na composição, muitas vezes, vem inclusive transporte na memória de cálculo. E outras vezes, a planilha daquele mês vem exclusive transporte. O transporte foi criado um outro subitem na planilha SINAP para dar valor ao transporte do asfalto, por exemplo. Então, e não depende de nós, depende da Caixa Econômica Federal. Mês, o transporte está embutido no preço do insumo, e mês, o transporte está excluso do preço do insumo. Então, nós não temos, não somos nós que determinamos isso. Então, e por isso nós não temos condições de enviar para o senhor uma planilha agora, porque essa planilha não vai ter validade para nós enviarmos ao Ministério. Ela vai ter uma variante, uma variável de custo, aí, dependendo da planilha SINAP. As obras, a determinação de quais as obras deveriam ser feitas, foram estabelecidas, inclusive, pelo programa, pelo chamamento. Tinha que atender a mobilidade urbana, tinha que haver funcionalidade no projeto. Tá certo, é questão técnica entre a Caixa lá, tá. Só que, senhores, o vereador vai autorizar o prefeito a contrair uma dívida para o município de até 20 milhões com esses investimentos. Pronto. Agora, como que eu vou autorizar, dar um cheque em branco para o prefeito, de assinar, jogar para a população débito de 20 milhões, sem ter sequer uma estimativa aqui de valores para saber se essa obra, primeiro deveria constar do plano de obras da prefeitura, do planejamento da prefeitura, e ser endereçada a essa casa os motivos pelos quais foram priorizadas essas obras. Sequer isso, como o secretário disse aqui ainda há pouco, requerimento mal feito tem resposta adequada, projeto mal feito tem resposta adequada. Viu, secretário? Também isso, a recíproca é verdadeira. Há necessidade que o seu corpo jurídico ou da prefeitura analise melhor os projetos que vão enviar para a Câmara para facilitar as análises. Projeto mal feito tem resposta mal feita também. É importante saber. Porque deveria o setor de planejamento da prefeitura ter elencado as obras prioritárias do município. Para quê? Quando, diante de uma situação dessa, você já tem as obras prioritárias segundo os anseios da comunidade, das associações de moradores, do aspecto necessidade do município, conforme foi citado aqui, enquadradas devidamente nos programas que vierem. Então, nós precisamos ter isso para que possamos votar de uma maneira bem clara o que é prioritário. Quando eu liberar aqui para o prefeito um crédito de 20, um cheque em branco de 20 milhões, eu estou convicto de que aquilo é realmente o interesse da população. Agora, vou citar um exemplo simples que vai elucidar melhor isso aqui. O prefeito bateu em várias ocasiões no rádio que ele foi contemplado, o município de Itajubá,
com 4 passarelas. Ganhou de presente. Tem como, ganhou de presente 4 passarelas. Das 4, 2 estão pedindo financiamento aqui. Quer dizer, das 4 que nós ganhamos, 2, você entendeu? Então, aí, como é que eu vou dar um cheque em branco, sendo que ele já ganhou 2 e está incluindo aqui? Então, aí são questões e aí, secretário, eu volto naquela que o senhor disse. Requerimentos mal feitos induzem resposta adequada, projetos mal feitos indicam também resposta adequada. Obrigado. Infelizmente, é só isso, presidente. Infelizmente, vereador, a promessa de um governo a nível estadual e a nível federal, ela não está obrigada a ser cumprida. Realmente foi assinado o convênio, foi compromissado de passar essas 4 passarelas ao governo municipal e elas não foram cumpridas. Da mesma maneira que aquele projeto do PAC foi prometido ao município, 21 milhões, depois caiu para 14 milhões, depois caiu para 5 milhões, e nem os 5 milhões foi atendido pelo governo da presidenta Dilma. Então, infelizmente, os governos federais, os governos federal e estadual, eles não estão obrigados a cumprir aquilo que eles prometem aos municípios. Então, realmente, essas passarelas elas eram objeto de convênio com o governo do Estado e ele não pagou. O prefeito não tem como obrigar o governador a pagar essa passarela. Agora, ele sabe sim que a população necessita desse benefício. Por conta disso que ele está indo atrás do benefício. Ele tem que ter, ele sabe, tem as E- audiências públicas, e buscando tem esse os benefício conselhos novamente citados para o aqui, município. Tem o planejamento do setor de planejamento, Então, tem tudo. só esclarecendo, elas foram, todas as etapas dos projetos e das obras, elas estão apontadas, inclusive quais as ruas, quais os ribeirões e as localidades dos ribeirões, onde vão receber pavimentação, onde vão receber recapeamento, onde vão receber as aduelas e as pontes e as passarelas. Tudo isso está na carta consulta bem especificado. E atendem, sim, inclusive a drenagem, evitando as enchentes tão tradicionais no município de Itajubá. Então, tudo isso está bem determinado, está bem elencado, inclusive com os valores especificados para cada uma dessas obras. Isso não está, como o senhor disse, até 20 milhões, o valor que nós chegamos... Só para colocar, a gente está sabendo tudo isso, só que para a gente não chegou nada disso. Carlos, o que só a um gente minutinho. quer é o quê? Eu Que a conferi gente tem aqui, em mãos. realmente a carta consulta. Isso, a carta consulta, ela parece estar incompleta, ela dá a impressão de incompleta, está com 3 páginas apenas. A gente tem que ter Eu conheço essa em mãos, planilha aí, ela não consta aqui. Por causa porque a gente vai aprovar o projeto. Sim, nós Nesse reencaminhamos. caso, eu sei, só um minuto, Carlos. Nesse caso que o vereador Santos está colocando, realmente, a gente está pedindo, o governo está pedindo, sabe das prioridades, só que do jeito que veio para a gente, é a mesma coisa, a gente vai dar 20 milhões, mas não tem o que fazer. Então, o que a gente quer, essa carta consulta para nós, urgente, é para ontem, porque a reunião vai ser segunda-feira, Pela no ordem, primeiro eu peço turno, licença, para a que eu gente tenho- analisar. Todas essas documentações que Muito estão obrigado. aqui impostas a gente eram para fazer parte da Não, pois proposta. é uma coisa que, infelizmente... Me causou espanto não estar presente, porque Está da incompleta, mesma forma está- que foi montado aqui, foi também Não, montado para... nós só estamos colocando que a nossa dúvida, geralmente, é isso. Eu vou fazer o seguinte, vereador, se o senhor me permitir, eu vou deixar de maneira, os secretários me permitirem também, eu vou deixar de maneira informal isso aqui documentado hoje e trago só para poder até ir adiantando a análise, mas vai ser o mesmo documento que vai ser protocolizado via ofício aqui na Casa Legislativa na segunda-feira, logo no início do expediente. Me causa estranheza realmente não estar... porque do jeito que está aqui, esse volume, do jeito que está aqui, fica um volume comigo no planejamento, com o pessoal dos convênios no planejamento, e subiu o outro volume para o procurador jurídico para despachar para a Casa Legislativa. Não sei por que ela está incompleta dessa maneira, mas foi enviada. Até pela preocupação de dar ciência e demonstrar a qualidade do planejamento que foi feito e aprovado pelo Ministério das Cidades. Na verdade, essa documentação seria um espelho do que
deveria estar de posse de vocês. Não tem problema a gente receber informalmente, mas a gente precisa que isso esteja nos autos aqui do projeto, e isso ele só vai dar entrada nos autos depois que a gente receber de forma protocolada, através de ofício, enfim, aquela coisa toda. Porque aí tem que seguir os trâmites normais, os procedimentos normais, né? Positivo. É mais ou menos, eu sempre faço um comparativo com o judiciário, o senhor que é advogado. O juiz julga só o que tem nos autos, né? Ele não julga nem mais nem menos, ele julga de forma restrita ao que tem nos autos, né? É o que a gente faz aqui. A gente tem que olhar o projeto e avaliar e obter o nosso julgamento, né? Kleber Davi, vereador? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Marcelo, colegas vereadores, prefeito Chico, boa tarde, agradecer a presença dos secretários. Eu tenho uma pergunta que o Santi fez, Carlos, que ficou sem resposta, que é o caso do ônibus, que houve, não um desgaste interno aqui na Câmara, mas um trabalho dos vereadores, de forma que houvesse o compromisso do prefeito para que, com o retorno do superávit da Câmara, houvesse a compra de um ônibus. E agora esse ônibus aparece dentro do pedido de empréstimo. Então, como o Santi fez essa pergunta e não teve essa resposta, eu acho que seria importante esclarecer, até porque nós vamos ser cobrados depois dessa duplicidade de inclusão. Eu vou só continuar depois, é que eu notei só algumas coisas. A outra eu gostaria de saber, viu, Peter? Por partes aqui, senão eu vou me perder na resposta. Você não prefere perguntar e eu responder? Vai lá. Senão... Bom, a questão do ônibus é o seguinte. Então vai. Vamos lá. Não existe maneira legal de se fazer vinculação do que a Câmara devolve para o que o município vai gastar com esse dinheiro. O que existe é um compromisso político que vai ser atendido. Certo? No momento de crise, de final de ano, com 13º, com um fornecedor para pagar, eu não posso separar o dinheiro que está em caixa, deixar de pagar o fornecedor A ou B para atender uma demanda da Câmara com aquele dinheiro específico. Então, a Câmara, que recebe o apelo da população em grande volume, sabe que precisa de 2 ônibus. O prefeito, atendendo a esse apelo que a população fez à Câmara, se comprometeu a comprar os 2 ônibus, tá certo? O dinheiro que vai pagar o financiamento é o dinheiro do Caixa Único da Prefeitura. Eu não estou entendendo o porquê dessa dúvida. Os ônibus vão ser comprados, pagos em momentos diferentes. Agora, se exigir que o município e que se aceite que a Câmara determine no que a Prefeitura vai gastar aquele dinheiro que devolvido, é absolutamente ilegal. O que a Câmara pode fazer e fez e faz bem feito e tem feito eternamente na história de Itajubá, são as sugestões, esses compromissos políticos que são assumidos, que são interessantes, que vão ao encontro do interesse da população. Agora, esse dinheiro foi utilizado para pagar fornecedores, foi utilizado para pagar funcionários, foi utilizado para pagar naquele momento. E o prefeito me cobra: Peter, agora eu preciso atender a Câmara com relação aos compromissos que eu fiz para voltar esse dinheiro. Não existe essa vinculação e nem pode existir. Bom, eu não sei como foi costurado isso, porque eu estava chegando na casa. Eu só quero dizer que em outros tempos, situações similares, o Executivo cumpriu o que foi acordado com a Câmara. Está sendo coincidentemente, na sua gestão, né, Chico? Mas é o que você falou, não há nada legal, não sei qual a forma moral que foi dada a isso. Vereador, até por uma questão de legislação, o orçamento já havia sido entregue. O orçamento não contemplava... Eu não sei como é que foi costurado isso, eu sei que passou por nós, vereadores... Quando foi repassado o valor por parte da Câmara para a administração, o orçamento, inclusive, já tinha passado nessa casa, já tinha sido aprovado. Não teria como fazer uma modificação do eu orçamento. não sei, eu vi o documento, não sei como foi costurado, mas eu sei que criou-se aqui internamente que havia esse compromisso de que esse dinheiro fosse direcionado para a aquisição de ônibus. Vereador, eu só não entendo o porquê da celeuma, por um simples motivo: os ônibus vão ser adquiridos. O dinheiro que vai ser usado para ser pago vai ser o dinheiro público. Qual é a diferença de eu pagar esse ônibus à vista ou pagá-lo a prazo
e usar o dinheiro à vista para uma necessidade momentânea do município. Inclusive porque tinha ausência de possibilidade técnica. Um dos compromissos que foi feito foi com relação a repasses para algumas outras entidades. Havia uma impossibilidade técnica naquele momento, nós estamos resolvendo a questão da impossibilidade técnica em virtude da Lei 13019, e o compromisso político do prefeito vai ser feito. Agora, o que não se pode admitir é a interferência na economia e nas finanças. A interferência política, ela faz parte do jogo político e ela vai ser atendida. E ninguém está dizendo que não vai. Agora, o dinheiro que vai ser utilizado é uma questão de decisão da administração. Eu prometi 2 ônibus para o vereador Kleber, eu vou colocar os 2 ônibus. Não só. Não, tudo bem. Estou achando até ruim 2, porque 2 vai dar muito trabalho. Tá certo. Essa é uma coisa. Só um detalhe, infelizmente o vereador Santos saiu. Ele falou que o município, quem for pegar na próxima gestão, vai pegar o município saneado, com o INSS resolvido, com os precatórios pagos, nós pegamos 4 milhões de reais de precatórios para pagar, e com a infraestrutura da cidade muito melhor do que nós pegamos. Não, isso aí realmente... Então esse discurso, né, de que, não, porque vocês estão endividando... Não. Não, mas aí ele não está aqui, acho que é nem bom a gente entrar depois nisso. mas fala e sai, fica difícil. A minha pergunta secretário, é mais objetiva, porque quando foi citado por você, a gente já sabia que essa tomada de empréstimo depende muito do Tesouro Nacional. Eu gostaria de saber se vocês têm condição de saber antecipadamente essa capacidade de endividamento do município, se você teria esse número, antes de mandar o processo para o Tesouro Nacional para analisar a nossa capacidade. Sim, nós temos esse número. Foi feita uma declaração, né? Foi feita uma declaração. Por que a minha pergunta, viu, Pedro? Porque é o seguinte, vai haver um desgaste muito grande entre o Legislativo e o Executivo. Esse embate, por exemplo, já faz parte desse cenário. Há uma pressão da população contrária também da tomada de endividamento, como há sempre, né? Ninguém gosta disso. E a nossa preocupação é a gente votar autorização para tomar 25 milhões e a Prefeitura chega lá e pega 10. Então, se a gente tem como prever essa condição de endividamento, por que o desgaste? Vamos trabalhar com números reais. Não, mas os números são reais. Bom, então nós podemos tomar 25 milhões. Podemos, nós temos condições de então, tomar 25 milhões. Até Aliás, nós porque mais do que 25 milhões. Nós fizemos um projeto e foi feita uma proposta para o governo federal. O governo federal está aprovou nosso projeto com todos os valores que estão ali. Na área técnica. Não ainda é aquilo que nós falamos. Vai chegar em Brasília, o Tesouro Nacional vai analisar o balanço do município, como foi dito aqui, que nós temos em torno de 5% de recurso livre para amortização, para investimento. Isso vai onerar, pela minha conta grotesca, aqui 1% desse orçamento, com as 2 amortizações, os 2 empréstimos, no período de 48 meses, quando você amortiza só juros, e depois, quando você começa a amortizar juros e principal, em torno de 1%, então você tirar 1% de 5%, são 20%. É essa capacidade que vai ser analisada lá no Tesouro Nacional. Com relação ao município, as documentações do município estão todas corretas. Não, documentação... Agora, inclusive a capacidade de endividamento. Exatamente. Já foi analisada. Agora, a questão do empréstimo, hoje, a visão do governo federal é fazer esse empréstimo nesse montante. Agora, eu não posso prever que futuramente o Temer ou o Henrique Meirelles tenha alguma questão lá que possa diminuir ou até cortar esse projeto. A gente tem um desgaste grande, chega lá, você pega 10 milhões... O volume... Qual é a capacidade de endividamento no município hoje? Tem como falar? 1.2, eu não tenho todos os números de cabeça, porque é muito número, tá certo? 1.2 do orçamento. Não, 1.2 da receita corrente líquida. Isso deve dar em torno de quanto? De 160, 180 milhões de reais. O nosso parecer jurídico fala em 220... 1.2 da RCL. O parecer fala em 220, em torno disso. Agora, vereador, só para esclarecer essa fala sua, o senhor é economista, né? Mais ou menos. Se formar de ciências contábeis e administração Eu financeira. sabia que você estava Mas por já estou essa... há 25 anos. Eu sabia que você estava por essa área aí. O que acontece é o seguinte, seria muito atrevimento do município propor um empréstimo que ele não tivesse condição de pagar. Ponto. Nós não somos loucos. Talvez a nossa única loucura seja a de enfrentar esse debate, tá certo?
para atender, e a mesma de vocês, quer dizer, sai de casa, deixa a vida pessoal de vocês para tentar ajudar a cidade a crescer. Nós temos feito historicamente ações de incremento de arrecadação. Nós pegamos 32% de IPTU defasado nesse município, gente. 32%. A população reclama, mas ela deveria... Ninguém foi lá para reclamar quando eu estava cobrando a menos. Aí você vai falar, hoje, numa reunião cedo, mas o momento é péssimo para isso. Nos últimos 40 anos, qual momento desse país foi bom para isso? Talvez o momento não fosse propício, né? Pois é, mas qual momento foi? Desde o governo Sarney, nós só vivemos maus momentos. Né? Então, alguém tem que ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. É tão simples quanto isso. Agora, nós somos os agentes públicos que estamos no momento em que as coisas estão sendo feitas e não podemos nos furtar do desgaste. Eu tenho desgaste o tempo inteiro com os meus companheiros. Acho que eu sou o secretário que mais fala palavrão naquela prefeitura. Certo? Agora, existe a necessidade do desgaste, existe, e nós estamos fazendo isso com responsabilidade. Agora encaminhamos para cá a questão do PROREF, já deve ter sido lido na casa, né, que é uma tentativa, ele tem um modelo novo para trazer mais recursos para arrecadação. Eu tenho parcelamento de INSS que vai acabar e vai parar. A arrecadação do município vai aumentar. A tendência com melhora de infraestrutura é trazer novas empresas. O PIB do país cresceu. Então, se a gente for esperar o retrato melhorar, a gente não faz o documento. Eu tenho agora que apostar na capacidade do município, na capacidade da Câmara, na capacidade dos gestores do município para sair dessa crise. E, além do mais, não são 25 milhões de reais que não vão rasgar e jogar fora. Talvez a discussão seja muito mais apropriada e muito mais útil para Itajubá se a Câmara passar a fiscalizar o gasto do dinheiro. Porque a decisão que vocês têm nesse momento é uma decisão muito crítica. Ou eu faço obras que eu preciso na cidade e que a população demanda, ou eu não faço as obras e deixo a cidade padecer. É essa o momento crítico de vocês. Não, eu acho que é bobagem de empréstimo, eu conheço o Santi, ele é contra o endividamento, é um dos poucos que é contra. Né? Se eu não fosse endividamento, eu não tinha carro, eu pago o carro financiado, e eu preciso de carro. Eu vou andar a pé? Se eu tenho recurso, se eu posso pagar, se é responsável, eu vou fazer. Então, acho que a gente precisa, a decisão crítica que nós temos que tomar é, fazemos as obras que a cidade demanda há décadas. A última obra que a gente fez assim, de grande relevância foram os projetos Somas que o Chico fez. Né? Fora do governo do Rodrigo, que tem muita obra relevante, a cidade não mexe em infraestrutura. Precisou vir um prefeito com coragem de fazer a mudança de infraestrutura. Então, temos que parar para pensar. Nós queremos fazer as obras, entregar as obras que a população precisa, independente de quem vai cortar a fita. Porque o problema, que me parece, é que estão implicando com quem vai cortar a fita na inauguração. Ou nós vamos deixar e tudo bem, nós somos, o Santos já me falou isso, não, somos uma cidade pobre, temos que ficar pobre, somos pequenos, tem coisa pequena. Tudo bem, é essa a resposta que a Câmara tem que dar para a população. Eu vou trabalhar com o valor que vocês me derem. Então, a Câmara teve a coragem de aprovar o aumento da taxa de lixo, que vinha deficitária. E isso vai incrementar a receita. Só de taxa que vocês aprovaram, vai aumentar mais 3 milhões por ano aí na arrecadação do município. Então, nós vamos ter dinheiro para pagar. Agora, é raro ver vereador fiscalizando obra. É raro ver assessor fiscalizando, fotografando e acompanhando obra. Então, vocês estão muito mais preocupados com o dinheiro em si, que vai trazer benefício, do que com o uso desse dinheiro, que aí eu acho que é importante. Então, nós temos condições, vamos fazer. O STN não é irresponsável, ele vai dizer se nós podemos ou não. E quanto à sua questão, vereador Kleber, nós já sabemos o quanto nós podemos, porque é contábil, é uma fórmula. Pega a receita corrente líquida, 1,2 é o número que a gente vai ter, certo? E hoje não chega, salvo engano, 10%, né? Não é 10% da receita corrente líquida. Então, nós temos capacidade de endividamento e temos capacidade de pagamento. Se não formos surpreendidos
uma maluquice qualquer nesse país, né? Mas, teoricamente... Secretário, eu como presidente da Comissão de Obras, eu só gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que em 2016, um outro vereador que era presidente da Comissão de Obras fez 4 reuniões no ano. Eu, como presidente da Comissão de Obras, em 2017, fizemos 33 reuniões. Meus parabéns. O secretário de Planejamento já esteve aqui diversas vezes, né? E volta semana que vem. E volta ainda muito em breve, porque uma das obras mais importantes que o prefeito municipal prega em todos os meios de comunicação é o Parque Municipal. O Parque Municipal, só para o senhor ter uma ideia, está absolutamente atrasado. É uma obra completamente atrasada. É uma obra que nós estamos fiscalizando. O secretário de Planejamento já esteve aqui, já fizemos várias solicitações, fizemos requerimento, o requerimento foi respondido. Eu estou lá para analisar toda a documentação para voltar a falar aqui na comissão com todos os envolvidos, mas continua atrasado. Se o senhor for lá, o senhor vai perceber que no primeiro ano o Douglas precisava ter construído 5 itens dentro daquela concessão, só construiu uma. E atualmente está construindo coisas que não deveria construir de acordo com o contrato de concessão, né? Então, assim, está construindo restaurante, que não fala que no primeiro ano deveria construir, está arrendando para construir quadras de tênis, que não deveria, não está no primeiro ano a obrigação dele de construir. Então, assim, nós estamos fiscalizando dentro do possível, né? Estamos fazendo a nossa parte. E vamos chamar em breve o secretário para voltar a conversar sobre esse assunto. Inclusive, o prefeito Rodrigo fez ontem ou antes de ontem, uma visita no parque e sai em todas as mídias. O parque é maravilhoso, o parque é isso, o parque é aquilo. Mas, como prefeito municipal, ele é que seria o primeiro fiscal. E parece que não fiscaliza, né? Já foram efetuadas várias notificações ao empresário. Várias notificações, várias, não é uma só não. Inclusive, vai ser adotado medidas mais enérgicas, que seria multa. Pois é. Mas isso é uma reunião que em breve a gente realiza aqui. Agora, só vou pedir uma coisa para o senhor. Me chama mais vezes, porque o recordista de vir aqui sou eu. Eu não quero perder isso para o Juliano, não. A gente tem uma disputa interna, para ver se no final eu consigo ganhar o título de cidadão itajubense, porque quem ganha, eu estou na frente de todo mundo disparado. Questão de idade, você está na frente, com certeza. Bom, mais alguma dúvida? O vereador Chico, ex-vereador Chico, falou? Pois não. Vereadores, vereador Rodrigo. Já são as despedidas? Ok. Eu sou aqui. Vereador Renato. Vereador Marcelo Krause, presidente dessa comissão, muito boa tarde. Boa tarde, amigos vereadores, meus amigos, muito boa tarde. Nesse último comentário do secretário Peter, ele fez uma observação importante com relação à fiscalização que essa casa precisa fazer no emprego do recurso possivelmente alcançado com esse projeto de lei. Então, diante disso, eu queria fazer uma observação aqui, gostaria que os secretários fizessem uma explicação aqui a essa casa, no procedimento com que esse dinheiro vai chegar aos caixas da prefeitura. Uma vez aprovado o projeto de lei nessa casa, no dia seguinte nós já vamos ter 25 milhões na conta. Como é que vai funcionar isso, né? Porque o vereador Santos, que já nos deixou aqui nessa reunião, falou da preocupação de entregar um cheque em branco para o prefeito. Eu vejo e sabemos que não é dessa forma que acontece. Eu gostaria que os senhores falassem como é que vai acontecer o repasse desse dinheiro para os cofres da prefeitura e, posteriormente, para as empreiteiras que estejam trabalhando nas obras. Na realidade, tem um projeto, tem um cronograma de obras, vai ser realizadas as licitações necessárias, e a partir do momento das medições do serviço, totalmente fiscalizada pelo órgão financeiro, que seria a Caixa Econômica, e constatando que as obras foram executadas fisicamente, que vai fazer o repasse do valor daquela determinada medição. Então, jamais o valor vai ser integralmente depositado nas contas da prefeitura. Isso daí vai ser por etapas, e essas etapas, inclusive, podem se prolongar por anos.
Inclusive, a cobrança, né, de juros, a cobrança dessa etapa inicia-se a partir do momento do repasse dessa etapa. Não aprovou agora em julho, começa a cobrar juros a partir de julho? Não. Começa a cobrar à medida que o recurso for depositado na conta da prefeitura referente àquele repasse. Eu acho que essa é uma informação importante que vai garantir a segurança desses vereadores aqui da casa de fazer o controle da utilização desse recurso. Sem dúvida nenhuma, essa forma organizada pode ser feita também enviando planilhas, né, aqui também para essa casa, mediante aos pagamentos das empreiteiras e dos repasses que forem chegando aos cofres da prefeitura. Muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Vereador Rodrigo? Bom, apenas como considerações finais, eu queria só fazer um pedido aos secretários que não atendam à solicitação do vereador Santi, que fez e se retirou. Em casos de não cumprimento de algum contrato por parte do governo federal e estadual, não esperem para resolver esse problema com reuniões. Senão essa cidade volta para o ritmo de patinar que ela vinha nos últimos 20 anos. Eu sei a história das 4 passarelas. E se os vereadores fiscalizassem como deveriam, também saberia o vereador Santi. Foi prometido, o contrato foi assinado e só veio recurso para uma, o outro foi recurso da prefeitura, que era a contrapartida prevista. Me corrija se eu estiver errado, Carlos. Realidade, nenhum foi repassado. Nesse contrato específico das passarelas, nenhuma passarela foi paga com recurso do governo estadual. Todos foram nossos. Todos foram com recurso municipal. Assim como a estação de tratamento do Gerivá, assim como vários outros compromissos que foram assinados e não cumpridos. Então, diante de uma oportunidade, o prefeito, então, coloca as passarelas que é uma necessidade num novo objeto, como objeto no novo contrato. A minha solicitação como vereador e representante do povo é: sigam neste caminho. Não confiem em reuniões para resolver problema. Porque se nós estivermos até agora fazendo reunião, esperando os 15 milhões de reais que o seu deputado Ulisses, o seu governador Pimentel deve para a nossa saúde, tinha muita gente esperando remédio. Tinha muita gente esperando exame. Então, nós precisamos ser mais eficientes. E quando alguém não cumpre a sua parte, a gente tem que encontrar saída. E como eu estive lá por 5 anos como colega dos senhores, a gente teve que buscar essa saída muitas vezes com a criatividade, que é o que o nosso prefeito nos pedia. Então, desejo sucesso aos senhores, agradeço pela aula, professor Peter. Agradeço pela aula, sempre que o senhor fala, o senhor já sabe disso, me surpreende pela didática. E sigam em frente, contem com esta casa. E quando a gente parar de olhar para a cadeira do prefeito e olhar para a cidade, eu tenho certeza que a gente vai enxergar as principais prioridades dessa cidade, as principais necessidades do nosso povo. Então, sigam em frente no vosso trabalho. Tenho orgulho de ter feito parte da equipe que os senhores fazem, né, a gestão que tanto fez para a nossa cidade e que vai fazer muito mais ainda, porque falta 4 anos de trabalho. Então, obrigado por aceitar o convite. Juliano, nos encontramos na próxima semana aqui. E bom trabalho, e mande um abraço para o Christian e para o Rodrigo. Vereador Rodrigo, só uma observação. O senhor citou que o deputado Ulisses é o meu deputado e o governador é o meu governador. Primeiro que eu não sou do PT, eu sou do partido Rede Sustentabilidade. Segundo que, certamente, eu vou defender o deputado Ulisses e também defenderei o prefeito Rodrigo quando ambos tiverem razão. Eu odeio injustiça. Muitas vezes existem discursos aqui no plenário que cometem certas injustiças e que a gente precisa, muitas vezes, reagir, né? O vereador Joel mesmo jogou toda a culpa do viaduto no Jardim das Colinas nas costas do deputado Ulisses, sabendo vocês todos que é uma promessa de campanha do prefeito Rodrigo Vieira, campanha de 2012, que fala claramente lá em conseguir também o viaduto do Jardim das Colinas. Como ele ia conseguir, eu não sei, né? Tem o vice-presidente que era do PMDB, hoje é o presidente, enfim, né?
Então, essas questões são questões políticas. Agora, eu não sou do PT, eu sou do Rede Sustentabilidade, me orgulho muito do meu partido, não tenho envolvimento nenhum, nem com o deputado Ulisses e nem com o prefeito Rodrigo Rieira. Ambos trato de forma institucional, apenas. Tá? por Eu questão de ordem agradeço e apenas. vamos parar com este discurso político e vamos terminar aqui a reunião. Questão de ordem apenas, eu me referia ao deputado Ulisses como seu companheiro de campanha, porque a foto do seu Facebook consta o senhor de mãos dadas e braços erguidos com ele. E Nós o candidato a fizemos prefeito... parte da mesma coligação, sim, o vosso candidato a prefeito da época hoje é Sim, funcionário, sim. né, do governo do Estado. E quem começou com o discurso político foi o senhor ao citar as Não, promessas de aqui é campanha fora de da- 2012. fora da reunião, por Então, favor. apenas para constar Eu citei que as se é para promessas. discutir política, nós Não. sabemos discutir Eu política. citei as promessas de campanha política do prefeito Rodrigo, justamente por saber se há necessidade daquelas obras ou não, né? Justamente por saber, passou pelo Conselho de Desenvolvimento ou não. Tudo isso, porque isso é importante saber, né? Só por isso, né? Não deturpe a minha fala, por favor. Bom, Vereador, eu- só uma questão. Com relação à questão do Conselho, é bom frisar que no ano passado, inclusive eu acho que o senhor participou de algumas audiências públicas, não se fizeram prestar lá a pessoa, o presidente do Conselho ou qualquer representante de Conselho para nos dar algum tipo de ajuda para a elaboração do nosso orçamento, que a gente foi apresentado lá, do LOA. Então, nós fizemos 2 audiências públicas, e foram raríssimas as pessoas que compareceram lá para nos prestar auxílio. Então, tem que frisar essa situação também, porque a administração procura as pessoas. Agora, não pode obrigar elas a estar presente. Bom, muito obrigado. Mais alguma observação? Vereador Marcelo Kraus, presidente desta comissão, o debate que eu me proponho sempre a fazer é o debate de ideias e não de pessoas. Você pode observar que todas as minhas falas eu sempre me refiro a ideias, a conceitos, nunca a pessoas. Belo, eu espero que meus alunos achem que eu tenho essa didática também, viu? Na Faculdade de Direito. Não acho que tenho, não. A única coisa que eu não me furto de fazer é falar o que eu sinto. Eu não levo o debate para casa, eu deixo o debate aonde está. Não tem problema em sair daqui, tomar um café com o Chico, e tomar um café com o Marcelo, e tomar com qualquer um de nós que tenhamos aqui dentro. Estava citando o Jorjão, eu e o Jorjão brigamos muito no governo do Chico. Converso, tenho um relacionamento bom, tenho um relacionamento especial e fraterno com o Santi, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas divergimos com relação, até porque se eu não concordasse com a liberdade que o próprio Rodrigo me dá para agir, eu não tinha o que estar fazendo no governo, né? Então, só uma questão. O que eu não gosto, e isso me incomoda muito, é usar o trabalho da Secretaria de Finanças, que tem sido uma secretaria extremamente técnica, não estou dizendo que o senhor fez isso, eu só estou colocando um ponto de vista. É como palanque político, a gente age sempre dentro dos limites da técnica, dentro do limite da legalidade, não somos perfeitos, eventualmente vamos errar, vamos voltar atrás, mas quando errarmos e reconhecemos e corrigir esses erros, mas tudo tem um motivo casado, histórico. Convido o senhor, mais uma vez, a comparecer na prefeitura, a conhecer os servidores da secretaria. O senhor pode observar que as respostas aos requerimentos que são feitos por esta casa e são respondidos pela Secretaria de Finanças, vêm todas assinadas por servidores de carreira, para demonstrar claramente a transparência e a técnica. Não é o secretário político que ocupa o cargo e que diz o que deve ser respondido. Nós temos muito essa preocupação. Agradeço a oportunidade, não quero perder a corrida para o Juliano, certo? Eu quero chegar no final da minha colaboração em Itajubá como sendo o secretário da história que mais foi chamado e mais conseguiu dar explicação, porque também não adianta vir para cá e ficar de mimimi, jogando palavra para cima e não responder nada, certo? E pode ter certeza, o que eu falo é o que eu sinto, eu tenho princípios que me regem, eu não me afasto desses princípios em momento nenhum do dia, eu não transijo com mentira, eu não transijo
com falsidade e eu não transijo com a injustiça. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado ao Juliano, obrigado ao Carlos, obrigado ao público que esteve aqui e assistiu a nossa pequena troca de ideias e debates. Eu peço aos vereadores que não estão aqui, mas que eventualmente vão assistir, que aprovem esse projeto. Ele é importante para a cidade. E esclareço que, na minha visão simplista deste momento, a decisão é muito simples. Ou nós vamos permitir que essas obras se realizem, porque a cidade precisa, e o município precisa desses recursos, e tem condição de pagar esses recursos, ou nós não vamos permitir. E a população vai ficar sem as obras. Esta é a missão da Câmara, dizer, se o prefeito pudesse fazer sozinho isso, ele já tinha feito, já tinha pego o projeto, as obras já tinham começado. Eu tenho dito que, muito provavelmente, o Kleber também precisou ir, nós não vamos conseguir usar esses recursos todos no governo do Rodrigo. O governo do Rodrigo acaba daqui a 3 anos. Por mais rápido que nós sejamos, essa é uma obra que vai avançar para os próximos governos, com certeza, parte dela. Então, nós estamos planejando o futuro da cidade. É claro que o prefeito, individualmente, ele planeja o próprio futuro político dele. Todo político partidário que depende de votos pensa nisso. Mas, mais do que isso, nós estamos levando a discussão para o futuro da cidade. Eu acho que é esse o diferencial. Você tem 3 técnicos, né? 3 pessoas que são... o Carlos, embora tenha um passado recente aí de candidatura e tal, mas ele atua exclusivamente na área técnica. E quem veio falar com vocês hoje são os técnicos da prefeitura que estão absolutamente seguros de que, neste momento, esta é a melhor e talvez única opção para Itajubá. Aumento de arrecadação está sendo feito, incentivo à economia está sendo feito, busca por novas empresas está sendo feito, e isso tudo faz parte de um conjunto de ações que tem que funcionar de maneira síncrona. E nessa sincronicidade, a Câmara, independente da posição individual de cada um com relação ao prefeito, ela tem papel fundamental. É a decisão da qualidade de vida da população itajubense. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, que vai ser breve, na prestação de contas. Secretário Juliano. Senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade. Nós vamos disputar isso, pode ficar tranquilo. Mas, reforçando as palavras do secretário Peter, nós não seríamos ingênuos ou loucos de propor uma situação que, primeiro, que o município não pudesse arcar com os custos, e, segundo, que não fosse beneficiar a população. Todos sabem que eu não sou de Itajubá, mas eu aprendi a gostar dessa cidade. E o que a gente faz dentro da administração pública é sempre visando o bem-estar da população. Pode ser que erramos. Infelizmente, o ser humano é falho. Isso faz parte de ser humano. Mas a gente está tentando acertar. E uma das propostas que a administração tem é nesse sentido, de fazer realmente a infraestrutura da cidade. Muitas pessoas reclamam de desemprego, mas o desemprego não está só em Itajubá. Hoje eu estava assistindo no jornal, na parte da manhã, que houve uma redução do desemprego, de 14 milhões para 12 milhões e 600 mil. Então, são muitas pessoas desempregadas, não só aqui em Itajubá, é no Brasil inteiro. Então, essa infraestrutura da cidade irá beneficiar e muito a população de Itajubá numa busca de alternativas para que nós consigamos melhorar essa questão de nível de empregabilidade da cidade. Então, eu acho de extrema importância esse projeto. Eu peço desculpas aos senhores, porque, como eu falei, esses documentos que estão em minhas mãos aqui deveriam ser um espelho que estariam nas mãos dos senhores. Infelizmente, por trâmites burocráticos dentro da prefeitura, provavelmente algum documento não veio encaminhado, mas eu farei questão de encaminhar ainda hoje essas documentações para os senhores, protocolar esses documentos, para que vocês possam analisar com maturidade, com conveniência, a necessidade que Itajubá precisa desse projeto, da aprovação desse projeto. Eu agradeço a oportunidade e na próxima semana estarei aqui novamente. Muito obrigado.
Bem, senhor presidente, caro tenente Melo, Renato, acho que tudo já foi dito por parte do governo. De minha parte, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui presente, expressando um pouco do trabalho, como bem referiu o Peter, o trabalho técnico que nós estamos tentando desenvolver dentro da Prefeitura Municipal de Itajubá, em benefício de toda essa população itajubense e, é claro, a população da microrregião de Itajubá. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, foi uma reunião muito proveitosa, muito produtiva, acho que todo mundo conseguiu tirar suas dúvidas, a gente espera que o senhor protocole então com a máxima urgência aí os documentos solicitados para a gente ter mais embasamento na hora da gente fazer a nossa análise. Bom, nada mais havendo a tratar, a gente dá por encerrada a reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana. Muito obrigado.